Uma das reclamações que existe muito sobre planos de saúde privada é que eles são caros ou que, no caso muito específico, eles não oferecem planos individuais, apenas planos coletivos. E planos coletivos eles podem reajustar quando eles quiserem e cortar você quando eles quiserem. E isso é o capitalismo malvadão e por isso o Estado precisa intervir para proteger todo mundo. O problema está na pergunta. Eu já falei qual é o problema de por que esse negócio não funciona, mas talvez você não tenha pescado. A ANS, Agência Nacional de Saúde, decide, dentro dos planos individuais de seguros de saúde, quanto ele pode ser reajustado por ano. Aí que cai a casa, aí que mora o perigo. E isso faz com que você tenha, na prática, um controle de preços e tudo que tem o preço controlado tem escassez. Pergunta para alguém da época do Sarney. Veja o que acontece na Venezuela, o que aconteceu na Argentina, o que acontece quando você controla um preço. Essa coisa não é econômica de ser feita, ou seja, quem faz ela deixa de fazer e vai fazer outra coisa. Se você controla o reajuste do preço do plano individual de um seguro de saúde, eu tenho um plano individual, porque eu não confio no SUS, o que acontece? E se a inflação desse custo de saúde do plano individual for mais alta do que o reajuste que a ANS deixar? Bom, então, agora, por lei, a empresa de seguro de saúde se contratou para dentro de um prejuízo. E se no ano seguinte eles de novo reajustarem abaixo da inflação? Bom, então cada ano a empresa vai estar, por contrato, presa em um prejuízo constante. Por isso eles não vendem mais esses planos tão frequentemente, é difícil você encontrar. Então, exemplo, eu peguei isso numa matéria aqui que estava falando sobre isso. Pelo jeito, em 2015, posso ter errado o ano, mas em 2015 a ANS autorizou um reajuste no preço individual, do plano individual, de 13,57%. Só que o custo de medicina, o custo de serviços médicos para esse plano individual subiu nesse período 19,3%. 6% aí de diferença. 6% de diferença no seu custo por ano por reajuste, meu filho, dá problema. Dá problema. Não vai dar certo isso aí. Você acaba moendo uma empresa. O que a empresa faz? Não vende o plano. Qual que seria a coisa correta se a Agência Nacional de Saúde primeiro se extinguisse? Essa seria o que eu gostaria de ver. Deixa de existir, porque ela é só uma Anatel, não serve pra nada. Cancela essa porcaria. Mas se precisa continuar existindo, cancela essa regulamentação burra, que é o controle de preços que a gente sabe que não funciona ao longo de toda a história da humanidade. Nunca funcionou um controle de preço, nunca, me cite um caso, não existe. Abole essa regulamentação. Os planos de saúde podem reajustar quanto eles quiserem, quanto for necessário. Ah, mas Rafael, daí os reajustes vão ser abusivos. Aí a gente entra na segunda parte do vídeo. Vem cá, por que esses preços foram tão fortemente reajustados? Por que esse preço de subiu 19% de um ano para o outro? Porra, 20% é muito alto. Dólar. É um dos grandes motivos. E quem que afeta dólar? O que fez o dólar subir, explodir de 2 e pouquinho para 4, chegou a bater 4,22 no intraday? A reeleição da Dilma. Por quê? Porque ela é louca. Então, porque ela era louca, né? Agora, felizmente, não é mais a nossa presidente. E a gente se resolveu desse problema. Mas foi uma das causas disso. Equipamento de medicina. Os equipamentos avançados são importados. A farmácia. Ah, Rafael, farmácia não é pago pelo plano de saúde. Sim, mas quando você está no hospital internado e te dão remédios, te dão drogas para você, essas drogas são farmácia e isso entra no custo do plano de saúde que tem que pagar. Isso é importado, curiosamente feito muito no Panamá, que é basicamente paraíso fiscal, liberdade econômica muito grande, por isso é feito lá e não aqui no Brasil, que é o comunistão, comparado à liberdade econômica que você tem no Panamá para empreender. Então a gente tem que importar tudo isso, sobe o dólar, sobe o custo, repassa para o seguro de saúde e aí caiu a casa. Esse é uma das relações assim muito simples que você pode traçar de por que o preço subiu. Foi o capitalismo malvadão? Não, foi a instabilidade governamental que fez as pessoas saírem correndo do Brasil. Ou comprarem dólar. Enfim, ou apostar contra o real. Outra coisa, não só essa burocracia da ANS, mas eu imagino assim que o livro de burocracias dele para a saúde não deve ser algo menor do que 10 volumes dessa grossura que fica em pé juntinho assim. Você pode construir uma casa com os livros. Eu duvido que seja menos do que isso. Precisa ser desse tamanho? Mesmo?
O governo precisa regulamentar esse serviço? Porque assim, se você tivesse a opção de ir num hospital de qualidade ou um hospital de baixa qualidade, você iria no de baixa qualidade porque você é burro? Não. Exemplo, Uber. O Uber é uma agência de regulamentação própria, uma agência de regulamentação privada que avalia a qualidade dos seus motoristas e oferece eles a você e você compra. É necessário uma agência estatal para regulamentar isso? Não. Fecha a ANS. Fecha. Ah, não, mas precisa... Fecha. Mesma coisa. Como melhorar o serviço de telefonia e de internet? Fecha a Anatel. Ah, não, precisa privatizar. Não precisa privatizar. Fecha. Burocracias enormes. Imposto. Quer melhorar? Vamos fazer, então, saúde ficar mais barato. Faça-se um estudo. É dificílimo você ter um número, mas eu gostaria, sim, de ter uma estimativa bem bruta. Se você isentar planos de saúde de impostos, será que o número de pessoas que vai sair da saúde pública e ir para a saúde privada porque tem uma qualidade melhor e agora ficou mais barato e ela alcança? Agora você não precisa, os caras não estão mais ensinando saúde pública. Será que porque ele não está lá, baixa o custo do Estado com saúde pública, mas daí compensa o que ele economizou de imposto? Eu não sei. Vale a pena? Talvez. Com esse custo menor, você vai ter mais concorrência? Outro ponto importantíssimo no preço de um plano de saúde. Você vai ter mais concorrência? Sim, o preço vai cair. Concorrência baixa preço. Básico, oferta e demanda. Você corta a ANS, digamos. Se eu fosse assim, me dessem a possibilidade de fazer isso. Corta a ANS, isenta de impostos seguros de saúde. Aproveita, saúde isenta de impostos. Pronto, tchau. Corta isso. As pessoas vão para o privado, baixa custo no público. Pronto, agora você já tem mais concorrência se instalando. Reduz a burocracia ainda para empreendedorismo, para abrir uma empresa de maneira geral, porque um hospital, uma clínica, um seguro de saúde é uma empresa. Reduz a burocracia, vai melhorar para os hospitais, vai melhorar para as clínicas, vai melhorar para os médicos, vai melhorar para todo mundo, vai baixar custo. Menos gente gastando no público, mais gente indo para o privado, mais qualidade, mais concorrência. Não é difícil. E depois você ainda tem o fator crise, que crise econômica, naturalmente, a galera fica desempregada, vai pro setor público, abandona o setor privado, os caras têm menos dinheiro, precisa reajustar as coisas. Quem causou a crise econômica brasileira? O governo brasileiro, através de sua intervenção massiva nos últimos anos. Assim como todas as crises causadas desde a instalação de bancos centrais foram causadas por bancos centrais e alteração do governo na economia. Me aponte um exemplo do contrário. Não existe. Então, é o capitalismo malvadão? Não. É intervenção governamental, é burocracia, é imposto, é dificuldade de empreender que sobe esse custo. Só que daí a gente vê a empresa subindo custo ou não oferecendo serviço e pensa que é o capitalismo safadão explorando as pessoas. Não é. Não é. Olha o desastre, absoluto desastre que foi o Obamacare nos Estados Unidos. Onde você tem estados onde os preços estão subindo por ano aí 20%, 30%. Quando o Obama fez uma promessa que não, o preço não vai subir. 20% ao ano, 30%, 40% ao ano, dependendo do estado onde você está. Patético. Por quê? Porque foi, vamos estatizar a saúde. Deu errado. Fazer o quê? Dúvidas nos comentários, alguns links na descrição para você procurar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.